Quanto ao meu Senhor, teu livro estuda, faz-me o entender, não magoada, nele crescer também, para o ensinar, almas ganhar sim e edificar. Vamos começar hoje um curso de hermenêutica. Hermenêutica significa como interpretar a Bíblia. Como interpretar a Bíblia, nós estamos interessados em como interpretá-la seguindo os princípios que ela mesma ensina. Não queremos seguir outros princípios, queremos seguir os princípios que ela mesma ensina, ou diretamente ou como consequência de sua natureza. Os princípios que ela ensina e exemplifica. Vão ser várias lições, né? Mas podemos agrupar em 7 capítulos. Talvez sejam 30, 40 ou 50 vídeos, mas agrupados em 7 capítulos. Primeiro, hermenêutica, sua definição, os princípios usados na interpretação das Escrituras, uma visão geral deles. Então vamos ver vários princípios, depois vamos para o capítulo 2, as regras preliminares. Regras importantes, mas talvez óbvias demais, nem precisam ser explicadas. São regras do bom senso. Depois o capítulo 3, são regras gerais de importância suprema. São aquelas regras de maior, de suprema importância. Capítulo 4 são regras de importância grande. O capítulo 5, regras de importância para o estudo da escatologia, que é o estudo das últimas coisas, das profecias que estão por se cumprir. O capítulo 6, nós vamos ver outras regras que são decorrentes das anteriores, não precisam de muitas explicações, mas é bom que as mencionemos. E no último capítulo, o capítulo 7, vamos ver alguns erros a evitar quando temos que interpretar a Bíblia. Então, capítulo 1, hermenêutica, sua definição, princípios usados na interpretação das Escrituras, uma visão geral deles. Primeiro, uma terminologia preliminar. Vamos introduzir uma terminologia que vamos usar em todo o curso. Definição: hermenêutica bíblica é a ciência que estabelece os princípios, as leis e os métodos da interpretação da Bíblia. Essas leis e métodos têm que ser bíblicos, extraídos da própria Bíblia, ensinados por ela, exemplificados por ela. A razão de ser da hermenêutica, o alvo da hermenêutica, é que todos e quaisquer crentes, desde que sejam 100% honestos e sinceros, cada um isoladamente dedicando todo o seu esforço pessoal, guiado somente pelo Espírito Santo, não pelas tradições humanas, esforçadamente estudando por longas e intensas horas, estudando somente as Escrituras que tanto venera, usando dicionários, mas não tradições humanas, usando somente as Escrituras. Todos esses crentes, isoladamente, usando as mais sãs e bíblicas regras de interpretação, entendam uma só coisa. Isso é, aquilo que realmente Deus, o próprio Deus, revelou na Bíblia e não em outros locais. Então entendo que Deus revelou na Bíblia sobre todo e qualquer assunto, em qualquer versículo da mesma. A palavra exegese vem de 2 componentes gregos. Primeiro, o ex significa saído de dentro para fora. E higiomai
significa conduzir, guiar, trazer. Portanto, etimológica e originalmente, exegese significa obter o sentido na direção de dentro do texto para fora, isso é, para a doutrina que adotarei. Então significa extrair de dentro da Bíblia, não das traduções, não da minha mente, extrair de dentro dela aquilo que eu vou crer, ensinar, aquilo que vai ser doutrina, aquilo que vão ser meus dogmas, dos quais eu não abro mão. Fazer exegese o que significa fazer exegese? É o mais rigorosa e cuidadosamente aplicar as regras das mais sã, honesta e bíblica hermenêutica, a fim de se tirar de dentro do texto bíblico e só dele as doutrinas sãs a que devemos e queremos nos prender. Fazer exegese começa com os textos da Bíblia e termina formando doutrinas e dogmas que os refletirão com toda a perfeição. Exegese, isso é, tirar de dentro da Bíblia, é o único modo bíblico de nos aproximarmos da Bíblia, o único que crente sincero deve adotar, o único coerente com a doutrina de inspiração inerrante, infalível, plenária e verbal da Bíblia. Isso é, se a Bíblia, como nós cremos, foi assoprada por Deus, palavra por palavra, de forma inerrável, nós queremos entender as palavras de Deus. Outra definição, aquilo que nós queremos fugir completamente, é exegese, que vem de ex, que significa para dentro de, isso é sair, desculpa o português, sair de fora para entrar dentro de. E vem de idiomai, que nós já vimos, que significa conduzir, guiar, trazer. Portanto, etimológica e originalmente, exegese significa empurrar o sentido que o homem quer, empurrar de fora para dentro da Bíblia. Isso é, distorcer a Bíblia para refletir o pensamento do homem. Fazer exegese começa com doutrinas e dogmas arbitrariamente escolhidos pelos homens e torce e distorce a interpretação dos textos bíblicos de modo a se adaptarem a elas. Faça Deus com que sempre eu e você, meu ouvinte, meu aluno, meu irmão, eu e você somente anelemos por fazer exegese da Bíblia, nunca exegese. Em 1.1 nós vamos ver o princípio do alegorismo. Isso é, no capítulo 1 nós vamos ver vários princípios e o primeiro é o mau princípio do alegorismo. Devemos fugir completamente dele, porque ele é completamente antibíblico, não é exemplificado nem permitido na Bíblia. A alegoria é uma representação simbólica, figurativa, que transmite um significado diferente do significado simples e literal. O método alegórico foi introduzido pelo grande herege Orígenes e seguido pelo grande herege Agostinho e por todos os demais teólogos católicos, todos eles heréticos. Me causa muito tristeza ver os irmãos reformados e mesmo batistas enaltecendo tantos dos chamados pais da igreja, que na realidade foram os pais que sobreviveram, que foram cultivados na memória pela herética grande prostituta do Apocalipse. Então os pais da igreja, na grande maioria, são os pais das heresias do catolicismo. Muitas dessas heresias foram herdadas pelos protestantes dos dias atuais.
Então, o método alegórico introduzido pelo herege Orígenes ensina que cada passagem bíblica tem 4 níveis de significado: o literal, o alegórico, o moral e o escatológico. Apenas os 3 últimos merecendo o tempo de estudo de um teólogo. Que coisa mais ridícula! Ele ensinou que o sentido literal deve ser completamente desprezado, jogado no lixo, e deve ser adotado o sentido alegórico, misterioso, secreto, profundo, o sentido moral e escatológico, mas nenhum deles derivado do sentido literal. Ele disse que o sentido literal não teria nenhum valor, salvo como um mero veículo conduzindo aos sentidos alegóricos. O que os alegoristas chamam de exegeses são totalmente místicas e figuradas alegorias. Não são literais de nenhum modo. Os fatos relatados na Bíblia, os significados normais das palavras, servem apenas como ponto de partida para fantasias teológicas, que cada homem, cada teólogo pode inventar o que quiser. Fantasias teológicas que adulteram todo o sentido literal, de modo a se tornar o que chamam de sentido espiritual. Por exemplo, tomemos a palavra Jerusalém. Para os alegoristas, literalmente, o que tem pouco valor para eles, pouco uso, se refere à própria cidade. E alegoricamente, refere-se à mítica Igreja Universal, moralmente indica a alma humana e escatologicamente aponta para a Jerusalém celeste. Então eles criam uma nova linguagem, diferente de toda a linguagem, um novo dicionário, onde quando se lê Jerusalém, na mente deles, eles se informam numa dessas 3 coisas: a Igreja Universal, a alma humana ou a Jerusalém celestial. Vejamos uma frase de Orígenes. Poderia qualquer homem de bom senso supor que os primeiros, segundo e terceiro dias da criação tiveram cada um uma tarde e uma manhã, quando não havia ainda nenhum sol ou lua ou as estrelas? Poderia alguém ser tão desprovido de inteligência a ponto de pensar que Deus fez um paraíso mesmo, em algum local do leste, do oriente, e o plantou com árvores, como se ele fosse um agricultor? Ou pensar que naquele paraíso ele colocou uma árvore literal, a árvore da vida, uma árvore que você poderia ver e conhecer com seus sentidos, uma árvore da qual você poderia derivar vida por comer seus frutos com os dentes da sua cabeça? Quando a Bíblia diz que Deus costumava andar no paraíso à tardinha, o que Adão se escondeu atrás de uma árvore, ninguém, eu acho, vai questionar que estas são apenas ficções, histórias de coisas que na verdade nunca aconteceram e que figurativamente se refere a certos mistérios. Terminei a citação desse louco diabólico Orígenes. Rejeitemos totalmente tão insano, tão louco o princípio do alegorismo, que faz com que as escrituras signifiquem qualquer coisa que se queira, desde que seja diferente da intenção do verdadeiro autor de cada letra e de cada acento da Bíblia, que foi Deus. Deus nos ajude, nunca cairmos no alegorismo e o combatermos com todas as nossas forças.